No vídeo anterior, vimos que o sistema nervoso autônomo é um sistema de neurônios motores viscerais que regula funções que não dependem da nossa vontade, atuando de forma relativamente independente. Necessita de dois neurônios, um pré e um pós-ganglionar, sendo que o corpo celular do neurônio pré-ganglionar está presente no sistema nervoso central, enquanto que o corpo celular do neurônio pós-ganglionar está localizado no sistema nervoso periférico. O ponto em que formam sinapse ocorre fora do sistema nervoso central, em um local denominado de gânglio. Assim, como estamos falando de sinapses de neurônios motores viscerais, denominamos esses gânglios de autônomos. Vamos ver como o sistema nervoso autônomo se organiza, com foco na divisão parasimpática. O vídeo sobre a divisão simpática encontra-se no card e no link da descrição desse vídeo. Lembre-se que o sistema nervoso autônomo parasimpático é aquela divisão responsável pela resposta em situações de repouso e de digestão. Assim, ela nos prepara para a conservação da energia corporal e direcionamento de atividades vitais de manutenção do nosso corpo, como a digestão e eliminação de excretas. Diferentemente do sistema nervoso autônomo simpático, que inerva as estruturas superficiais, como as glândulas sudoríferas, o músculo eretor do pelo e o músculo liso presente nas paredes dos vasos sanguíneos, a divisão parasimpática não realiza inervação sobre essas estruturas superficiais. Assim, diferentemente da divisão simpática, a divisão parasimpática tem uma ramificação mínima, não necessitando de ramos comunicantes, por exemplo. O sistema nervoso autônomo parasimpático tem seus neurônios motores emergindo da região cranial, cujos corpos celulares estão em núcleos do tronco encefálico, e de nervos sacrais, como o S2 a S4, cujos corpos celulares estão presentes no H medular. Além das diferenças funcionais e das diferentes origens de suas fibras nervosas, há também uma diferença quanto ao comprimento dos seus axônios e disposições dos gânglios autônomos. Por exemplo, como as fibras nervosas simpáticas necessitam que a sua informação seja difundida, sua comunicação, ou seja, a localização dos seus gânglios, devem estar localizados próximos de suas origens. Assim, os axônios dos neurônios pré-ganglionares são curtos, necessitando que os axônios dos neurônios pós-ganglionares sejam longos a fim de atingir o órgão-alvo. Porém, na divisão autônoma parasimpática, os gânglios estão distantes da origem, podendo estar localizados próximo ou até mesmo dentro dos órgãos inervados, mais especificadamente em suas paredes. De forma que os axônios dos neurônios pré-ganglionares necessitam ser longos para alcançá-los, e os axônios dos neurônios pós-ganglionares curtos, pois estão próximos dos órgãos-alvo. E claro, temos ainda que considerar as diferenças bioquímicas entre essas divisões, sendo que no sistema nervoso autônomo simpático temos a liberação de acetilcolina pelo neurônio pré-ganglionar e de noradrenalina pelos neurônios pós-ganglionares. Já na divisão autônoma parasimpática, ambos neurônios, tanto pré quanto pós-ganglionares, realizam a liberação de acetilcolina. Em relação à eferência craniana do sistema nervoso autônomo parasimpático, essa tem origem no encéfalo, mais especificadamente nos núcleos presentes no tronco encefálico referente aos nervos cranianos, de número 3, 7, 9 e 10. Essa eferência craniana é responsável por realizar a inervação parasimpática dos órgãos da cabeça, do pescoço, do tórax e a maior parte do abdômen. Dentre os nervos cranianos que transportam fibras parasimpáticas, temos o terceiro nervo craniano, denominado de oculomotor, o sétimo par de nervo craniano, denominado de nervo facial,
como 3 mais 7 a 10, lembramos que também o 10º par de nervo craniano, denominado de nervo vago, conduz fibras parasimpáticas, e por fim, um bem pertinho dele, o 9º par de nervo craniano, que se refere ao nervo glossofaríngeo, também vai ter a condução de fibras parasimpáticas. Claro que esses nervos apresentam outras funções, mas aqui nesse vídeo nós focaremos nas ações desempenhadas por ele para o sistema nervoso autônomo parasimpático. Vamos iniciar com o 3º par de nervo craniano, o nervo oculomotor. No núcleo oculomotor acessório, localizado lá no mesencéfalo, nós temos os corpos celulares do neurônio pré-ganglionar do nervo oculomotor, que vão fazer sinapse no gânglio ciliar com os neurônios pós-ganglionares, que se direcionarão até o bulbo do olho. Em momentos de relaxamento ou digestão, precisamos que a nossa visão de perto esteja aguçada, para visualizarmos bem os detalhes do que estamos ingerindo. Assim, a inervação parasimpática atua sobre a nossa pupila, aquele orifício redondo localizado no centro da nossa íris, realizando a sua constrição. Esse processo é denominado de miose. O nervo oculomotor também atua sobre o músculo ciliar. Assim, há uma atuação de forma a gerar um abaulamento da lente para acomodar a nossa visão para perto. A parte simpática não inerva os músculos ciliares, atuando somente o sistema nervoso autônomo parasimpático sobre essa estrutura. Vamos agora falar sobre as ações parasimpáticas do nervo facial. Os seus corpos celulares dos neurônios pré-ganglionares localizados no núcleo lacrimal, disposto lá na ponte, formarão sinapse com os neurônios pós-ganglionares no gânglio ptêrigo-palatino, para que haja inervação das glândulas lacrimais e das glândulas nasais. Ambas glândulas terão a estimulação da atividade secretória promovida pela inervação parasimpática. Agora, os corpos celulares dos neurônios pré-ganglionares que se originam no núcleo salivatório superior, também disposto na ponte, vão percorrer outro trajeto, de forma que formarão sinapse no gânglio submandibular, por onde partem os neurônios pós-ganglionares em direção às glândulas salivares sublingual e submandibular. Assim como ambas glândulas estão envolvidas no processo digestório, terão a sua atividade secretória estimulada pela inervação parasimpática. Vamos agora falar sobre a ação parasimpática do 9º par de nervo craniano, o nervo glossofaríngeo. Quanto aos corpos celulares pré-ganglionares desse nervo, eles estão localizados no núcleo salivatório inferior, também disposto na ponte. Vão fazer sinapse com os neurônios pós-ganglionares em um gânglio denominado de óptico. Esses neurônios pós-ganglionares vão seguir até inervar a glândula parótida, que está localizada anteriormente à orelha. A inervação parasimpática garante a estimulação da atividade secretória, já que a glândula parótida é uma grande glândula salivar. É importante destacar que somente os neurônios pré-ganglionares do nervo oculomotor, do nervo facial e do nervo glossofaríngeo seguem por esses nervos. Por quê? Porque após formar sinapse nos gânglios descritos anteriormente, nós vamos ver que os gânglios estão dispostos ao longo do trajeto do nervo trigêmeo. Assim,
Os axônios dos neurônios pós-ganglionares vão seguir via esse nervo até atingir os seus destinos. Esses três pares de nervos cranianos, como nós vimos, são responsáveis pela inervação parasimpática de estruturas presentes na cabeça. De modo que a inervação das vísceras torácicas e abdominais é de responsabilidade do próximo par de nervo craniano que abordaremos, que denomina-se nervo vago. Vamos começar a falar sobre a inervação parasimpática desse 10º par de nervo craniano, que se dará sobre o músculo cardíaco através do plexo cardíaco para promover a diminuição da frequência e da força cardíaca, também da inervação dos vasos sanguíneos coronários, que são ramos da aorta, também através do plexo cardíaco, para promover a vasoconstrição desses vasos que promovem a irrigação das paredes do coração. Inerva também os pulmões através do plexo pulmonar, que desce pelos brônquios, promovendo a constrição dos bronquíolos. Inerva o esôfago e estômago através do plexo esofágico, aumentando a mobilidade, relaxando os esfíncteres e aumentando o seu potencial secretório, a fim de estimular o movimento do material alimentar ao longo do trato digestório. O mesmo vai acontecer com a inervação parasimpática nos intestinos, tanto delgado quanto grosso, chegando à inervação nesses dois órgãos através do plexo celíaco e do plexo mesentérico superior. Também temos a inervação do pâncreas e do fígado através do plexo celíaco, para que a inervação parasimpática promova um aumento do potencial secretório dessas glândulas anexas do processo digestório, facilitando. Os neurônios pré-sinápticos do nervo vago originam-se principalmente no núcleo motor dorsal do vago, localizado lá no bulbo. Os seus axônios vão seguir por todo o comprimento do nervo vago, veja que é uma grande extensão, e vai se ramificar através de vários plexos, que eu citei anteriormente para cada um dos órgãos inervados, até atingirem os gânglios intramurais, ou seja, aqueles localizados entre os muros, nas paredes das vísceras, até atingirem formar sinapse com os neurônios pós-ganglionares, que vão realizar a inervação do órgão-alvo. Mas você reparou que nós não falamos ainda dos órgãos pélvicos, certo? Como a parte distal do intestino grosso, como a bexiga urinária, os órgãos reprodutores, como o útero, e até mesmo os tecidos eréteis dos genitais externos. Esses órgãos também necessitam de inervação parasimpática. Porém, essas estruturas são inervadas pela eferência sacral da divisão parasimpática, constituída pelo segundo ao quarto par de nervos espinais. Para entendermos melhor como essa eferência está disposta, temos que nos lembrar que a medula espinal termina seu trajeto ao nível da primeira ou segunda vértebra lombar, em uma extremidade cônica denominada de cone medular. Assim, os nervos que se originam nesse ponto necessitam descer no interior do canal vertebral até atingirem os forames correspondentes para que eles possam acessar as vísceras pélvicas. Esses nervos espinais que conduzem fibras parasimpáticas são um dos feixes nervosos que constituem a cauda equina, que tem esse nome em virtude da sua similaridade com um rabo de cavalo,
que se dá pelo trajeto dessas fibras nervosas. Assim, os nervos espinais que possuem essas fibras parasimpáticas, como do segundo ao quarto par de nervos sacrais espinais, vão conduzir essas fibras até o interior da cavidade pélvica, acessando esses órgãos, para promover a defecação, a eliminação da urina e também a ereção dos corpos eréteis presentes no clitóris e no pênis. Os neurônios pré-ganglionares dessa eferência sacral vão sair do segmento medular, do H medular, pelos ramos ventrais, e eles vão se ramificar, formando nervos esplâncnicos pélvicos, que vão seguir o seu trajeto através de um plexo, denominado hipogástrico inferior, também conhecido como plexo pélvico, até atingir as vísceras pélvicas, como o reto e a bexiga urinária, onde vão encontrar os gânglios intramurais para formar a sinapse e realizar a sua ação. Gostou desse vídeo? Eu te espero em uma próxima oportunidade. Obrigado por sua companhia. Até mais.